Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Líder de Sucesso Start, podcast aqui da nossa Fórmula Digital. E é claro que a gente já deixa aquele nosso pedido de sempre para você se inscrever no nosso canal, dar o like e comentar o nosso bate-papo de hoje. E por falar em bate-papo, a gente apresenta ele, que é planejador financeiro, especialista em planejamento patrimonial e fundador da GB Multifinance. Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, atua ajudando pessoas e empreendedores a organizarem as suas finanças e tomarem decisões mais conscientes, construindo segurança financeira ao longo do tempo. Formado em marketing com MBA em gestão bancária e competitividade, possui certificações como CPA 10 e CPA 20. Atuou por muitos anos no Banrisul, inclusive no atendimento a clientes de alta renda, o que lhe proporcionou uma visão ampla sobre crédito, investimentos e comportamento financeiro. Hoje trabalha de forma independente, ao lado da esposa e sócia, com o propósito de democratizar o acesso ao planejamento financeiro, acreditando que o dinheiro é um meio para gerar qualidade e não um fim em si mesmo. Seja muito bem-vindo ao Start, César Borges. Muito obrigado pela oportunidade, pela honra de estar participando aqui desse programa, Líderes de Sucesso Start. É uma honra conversar um pouco com você sobre finanças, principalmente agora nesse fim de ano, início do ano de 2026. É isso aí, bom, imagina, a honra é toda nossa. César, para a gente começar, no começo desse ano, né, para a pessoa que está aí com a conta desorganizada, o que ela pode fazer para ajeitar as contas nesses primeiros 6 meses do ano? Depois das férias, depois do Natal, Réveillon, que a gente acaba gastando mais, né? O que o nosso telespectador pode fazer para organizar as contas? Os primeiros passos. A gente sempre... Bom, eu trabalhei em banco durante 14 anos, né? Sim. E eu sempre trabalhei no atendimento à pessoa física, inicialmente atendendo a plataforma, abertura de contas, uma coisa mais genérica e mais geral, né? Mas logo após eu entrar no banco, eu já comecei a gerenciar carteiras. Então, a gente tem acesso às pessoas. Então, todas as pessoas, desde daquela pessoa que é investidora, da pessoa que é endividada, da Sim. pessoa que te procura diariamente no banco, muitas vezes até para conversar, para desabafar, enfim, a gente acaba tendo essa relação com o cliente que é maravilhosa. Sim. E logo após disso eu passei a ser gerente de contas afinidade, na qual eu comecei a tratar com pessoas de outro nível financeiro, digamos assim, que é as pessoas de alta renda. Sim. Mas uma curiosidade disso é que, independente do nível financeiro que as pessoas se encontram, quanto que elas ganham, enfim, há sempre os mesmos problemas. Então, eu peguei muitas vezes pessoas que ganham relativamente baixo, né, valor baixo de renda, mas que tem já uma reserva de emergência, que já tem todas as suas contas controladas, e muitas pessoas também de alta renda que são endividadas, que não conseguem, às vezes, fazer o controle certo. Planejar. E aí, tu entra num assunto extremamente importante, que é o planejamento. Sim. Mas o planejamento, ele é algo para o futuro, né? Tu precisa planejar desde já a tua vida financeira, Sim. né? O que tu vai... Porque todas as contas, elas são, principalmente, as principais, elas são iguais todos os anos. Sim. Então, se tu tem um carro todo ano, tu vai pagar IPVA. Se tu tem uma casa todo ano, tu vai pagar IPTU. A gasolina que tu é obrigado a gasolina. Se tu tem teu filho, tu vai pagar a rematrícula da escola. Exato. Tu vai pagar os materiais. Imposto de renda, se ganha mais do que 5 mil, né? Exatamente. E aí, dentro do nosso trabalho, tem diversas possibilidades que a gente enxerga daqui a pouco, como um imposto de renda, né? Investimento daqui a pouco numa previdência privada, na qual te dá benefício fiscal, né? A criação de uma reserva de emergência, que é para te ter justamente um dinheiro guardado para qualquer emergência, porque todos os dias, ou todos os meses, ou todas as semanas, tu tem uma emergência que tu não espera, né? Tu vai lá, saúde, sei lá, quebrou, né, o carro, né? Teu pneu tá careca e tu não sabia. Sim, diversas coisas. A saúde, basicamente, a gente trabalha também com proteção, né? Proteção Sim. de patrimônio, proteção de vida, e aí entra seguro, entra plano de saúde. É essencial que tu tenha um plano de saúde, por exemplo, para poder cobrir
certas emergências médicas, né? A gente conseguir identificar os melhores produtos e serviços de acordo com o perfil dele. Sim. Porque cada cliente, cada perfil é único. Eu não sou igual a ti, tu não é igual a mim, não é igual ao João, ao José, a Maria. Exato. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu ritmo de vida. Então, a gente precisa ter um olhar exclusivo para ele. Quando a gente trabalha, muitas vezes, em instituições financeiras, principalmente instituições financeiras grandes e de varejo, a gente acaba, muitas vezes, ficando nas mãos do objetivo do banco ou da instituição financeira. Sim. Trabalhando de acordo com as metas que eles estipulam, que eles nos colocam, né? E aí, muitas vezes, algum serviço, alguma coisa, acaba não sendo tão adequado ao perfil do cliente. Uhum. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esses produtos que são bons, eles acabam sendo mal vistos pela população ou pelo julgamento de todo mundo, justamente porque ele não está adequado ao perfil daquela pessoa. Um consórcio, por exemplo, um consórcio colocado para uma pessoa que precisa comprar um bem rápido. Não é para ele que vai ser, né? Sim. Esse cliente que contrata um consórcio, por exemplo, é aquele cliente que está se planejando para adquirir um bem não a curto prazo, a médio ou a longo prazo. E justamente ele está se planejando para isso. Sim. Entende? Mas assim, César, por exemplo, chegamos em março, tá? Estamos agora em janeiro, mas chegamos em março. E eu tô endividado, viajei pra praia, né? Fui lá pra Porto de Galinhas, gastei com passagem aérea, levei a família inteira, gastei com comida, isso, aquilo, hospedagem. Teve o Natal que eu comprei um monte de presente. Eu chego pra ti e falo assim, César, me ajuda. O que que eu faço? O que que eu posso? Quais são os primeiros passos que eu posso fazer pra sair dessa dívida que eu tenho? Tá. Inicialmente a gente precisa analisar muito, né? Tá. E são questões bem, bem difíceis e complexas mesmo, né? E se a pessoa, ela não tem... a gente fala muito, principalmente a minha esposa, que ela é economista Sim. de batom até, ela fala muito em economia comportamental. Tá. E é muito importante, porque na verdade, a parte de finanças, a parte de empreender, enfim, ela é muito comportamental, ela tá muito na tua mente. Então, muitas vezes as pessoas, elas consomem para cobrir ou preencher algo que tá dentro do íntimo dela, do coração dela, O né? emocional do dela, emocional né? dela. Exato. Então, assim, a gente precisa conversar muito, porque a gente vai precisar ter uma alteração nessa questão comportamental também. Tá. Então, a gente precisa sentar, analisar e fazer a organização financeira primeiro. Ou seja, identificar o que entra de renda, né? O que sai de renda. Principalmente nesse primeiro momento, os custos essenciais. Custos essenciais, ele tem que ser olhado primeiramente, porque tu não pode deixar de pagar teu aluguel, a tua luz, né? São contas básicas, São contas básicas. E a partir daí, a gente consegue criar um orçamento para começar a estancar as dívidas, primeiramente aquelas que têm um juro maior, as maiores dificuldades, né? Que são os juros maiores, daqui a pouco os prazos maiores. Mas se isso não for possível, a gente precisa sentar e ver se de repente isso é uma dívida bancária, alguma coisa, e tentar aí negociar junto ao banco a melhor forma possível, mas dentro do teu orçamento. Por isso que a gente sempre fala que é extremamente importante construir um orçamento. Tá. Que se levar isso para o lado da empresa, é o fluxo de caixa, né? Saber exatamente o que entra e o que sai, para que a gente não tenha surpresa. E a partir daí, criar um planejamento para estancar as dívidas, para pagar dívidas mais antigas, né? E outra, a gente falou sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência é uma das coisas mais importantes que tem. Porque se tu parar para pensar, a reserva de emergência que tu tá construindo é o pagamento que tu faz para ti mesmo. Com certeza. E a maioria das pessoas, durante esse tempo que a gente atende, como que eles constroem, por exemplo, o início do investimento ou a construção da sua reserva de emergência? Ela coloca ali, paga isso, paga aquilo, faz isso, faz aquilo, o que sobrar eu coloco. Uhum. E, na verdade, o pensamento ele tem que ser diferente.
Então, isso por exemplo, do que a maioria da nossa população tem, não. Eu vou pagar as minhas contas, e aí o que sobrar de tudo isso, eu coloco na poupança, invisto em CDB, enfim, RDB, ou não, ou isso está errado? Não, que seja uma outra forma. A gente sugere, dentro do nosso pensamento como planejador financeiro, tem certas lazer, por exemplo, estudo, algumas coisas nesse sentido, eles precisam entrar no teu cálculo após tu reservar uma parte para ti. Entendeu? Claro que tem os custos fixos e essenciais. Que a gente mencionou. Isso tá fora de questão. Sim. Tu recebe teu salário. Tem diversas metodologias ali para trabalhar a questão do teu orçamento. 50, 30, 20, por exemplo, que é o mais conhecido, mais batido, que é justamente 50% para pagar as tuas contas essenciais, né? Todas as coisas, 30% para o teu lazer, para o teu conhecimento, enfim, e 20% para o investimento. Ou para pagamento de dívidas. Então, inicialmente, a gente pode utilizar uma organização de orçamento e organização para a tua vida nesse sentido. Pegar uma dessas ferramentas, 50, 30, 20, por exemplo, é uma boa forma de começar e estipular isso. Sim, só que 50% da renda seria para a questão de contas básicas e né? essenciais para a tua sobrevivência. 30% para lazer e conhecimento, né? E cursos, algumas coisas. E 20% para investimento. Ou pagamento de dívidas. Tá. Porque as pessoas elas podem chegar para nós numa situação, como tu disse, com muito endividado, né? Ou pode chegar também no momento em que ela não tem dívida, recebe o salário dela, mas não sobra nada para investimento. Entendeu? Ela recebe salário e gasta tudo. E foi. E gasta tudo. Acabou. E aí ela tem esse pensamento que a gente comentou, que é justamente assim, eu vou fazer o que tiver que fazer, o que sobrar eu gasto, eu guardo. Sim. Mas não pode ser assim, né? Tu paga teus custos essenciais, teus custos fixos ali, pega um pouco disso e já guarda. O que sobrar tu faz o resto, entendeu? Exato. Porque tu tá te pagando. Exato. Tu precisa disso. E a gente não diz que tem que ser algo extremamente engessado. Principalmente para as pessoas que daqui a pouco têm uma renda variável, a gente tenta estudar pelo menos alguns meses ali de uma média do que é a renda dela e tenta estipular dentro dessa renda um percentual. Só que vai ter meses, por exemplo, que tu vai ganhar menos. Aí, obviamente, que tu reduz isso, né, o que tu vai guardar. Sim. Mas vai ter outros momentos que tu vai ganhar além daquilo. Então, nesses momentos, tu precisa ter o comportamental e aí de guardar a mais. No emocional, né? No emocional, exatamente. Sabe que agora passou no Congresso a questão do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda. Reforma tributária. A reforma tributária. Sim. Que quem ganha até R$5.000 vai ser isento. Exato, sim. E aí, claro, eu não vou entrar muito na questão da lei, enfim, porque até não tenho todo esse aprofundamento da lei, enfim. Mas pensa comigo, hoje a gente tem um percentual extremamente grande de pessoas endividadas no Brasil e no Rio Grande do Sul. Mais de 70%. Mais de 70%. Mas assim, nem toda dívida é ruim, né? Tem dívida que é boa. Aquela dívida que te faz alavancar, que tu tá comprando algo, ou que tu tá investindo na tua empresa para gerar mais lucro, para gerar mais faturamento, ok? Isso é um ativo, né? Isso é um ativo, é uma dívida que vai te alavancar. Agora, se tu pega uma dívida para pagar conta, por exemplo, tá? Só que, ok, eu preciso pagar conta, eu faço um crédito, pago a minha conta. Só que se tu não se reeducar para mudar alguns comportamentos ou alguns gastos antes de tirar esse crédito para pagar aquela dívida, em questão de muito pouco tempo, e isso eu vi muito no banco, tu vai continuar gastando como tu gastava, só que agora tu tem uma parcela para pagar também. Exato. Então tu imagina qual o nível de endividamento que isso vai gerar. É muito mais difícil. Então, por isso, o comportamento é muito importante. O que eu queria colocar com a questão do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda? Tu imagina que agora essas pessoas não vão ter mais esse desconto, esse gasto de imposto de renda, essas pessoas que ganham até 5 mil. Então, o teu contra-cheque vai aumentar, certo? Exato. Não, sei lá, 200, 300 reais por mês, mas vai sobrar. Vai sobrar. Vai aumentar a margem de empréstimo, vai aumentar a margem de crédito para essas pessoas.
Então, assim, muitas pessoas estão querendo crédito, só que a gente está com uma taxa Selic de 15%. A gente tem uma perspectiva agora de 2026 que a Selic ela reduza, né? Que ela possa chegar até 12% até o fim do ano. Isso são previsões. Então, reduz a taxa de juros. Isso é bom. Só que essas pessoas que daqui a pouco elas vão poder tirar, vai aumentar a margem, vai reduzir a taxa de juros, possivelmente. Muitas pessoas vão lá e vão tirar mais crédito e vão continuar endividadas, porque não vão mudar o comportamento, ou porque não vão mudar essa visão. Nesse caso, seria mais fácil pegar esse dinheiro que sobrou do imposto de renda e fazer esse investimento. Claro, exatamente. No CDB, Tesouro Direto, poupança. Eu não estou conseguindo criar minha reserva de emergência, eu não estou conseguindo colocar dinheiro porque não está me sobrando. Essa é uma excelente oportunidade de, em vez de enxergar essa diferença que vai ter para botar num crédito ou numa margem consignável, alguma coisa, que comece a criar isso. Criar esse hábito. Sim. Tem um influenciador, que eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas ele coloca, assim, para as pessoas que às vezes ganham pouco ou não têm a possibilidade de juntar um dinheiro, que é bem legal. É mais para as pessoas que ganham menos mesmo. Mas, cara, na verdade, o comportamento é que vale nessa hora. Sim. Então, se às vezes tu ganha muito, mas não tá conseguindo juntar dinheiro, pega um papel, né? Ou faz no próprio computador, um quadrado e bota lá como se fosse um tabuleiro, tá? E aí tu bota 1, 2, 3, cada quadradinho tu bota um número de 1 até 200. Tá. E sempre que tu pode, uma vez por semana, uma vez por dia, sei lá, tu vai lá e faz um depósito com um número referente a esse valor. Interessante. Então lá no primeiro dia tu deposita R$1. R$1. Só que numa conta separada que tu não vai, né? E no último tu acaba depositando 200. Cara, e não precisa seguir a ordem, tu entende? Tá. Eu trabalho com renda variável, daqui a pouco agora eu ganho um pouco mais. Vai lá e põe o 200. Um pouco mais. Põe 150. Só que daí tu vai riscando o que tu escreveu, até tu completar esse tabuleiro. Tu vê. Tu vai juntar um dinheiro e o juro vai fazer o trabalho por ti também. Sim. Então, é uma forma simples e fácil de tu começar a juntar um dinheiro, né? E alterar o teu comportamento. E aproveitar esse momento também, E aproveitar esse momento, porque a partir do momento que tu começa a colocar e enxergar esse dinheiro ali guardado, rendendo, muito possivelmente o teu comportamento já vai começar a ser diferente. César, a gente já volta com um papo contigo. Você fica aí, que daqui a pouquinho, depois desse nosso institucional aqui da Fórmula Digital, a gente vai saber os erros mais comuns que talvez você aí de casa esteja cometendo com as suas contas. A gente volta daqui a pouquinho aqui com o Start. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Tá aí, voltamos aqui no nosso Start com um papo com César Borges, especialista financeiro, que está nos dando aqui algumas dicas sobre como começar 2026 de uma maneira diferente, sem dívidas, ou mesmo com dívidas, como sair dessas dívidas, né? E César, no bloco anterior eu tinha dito que a gente ia falar sobre os erros mais comuns que talvez o pessoal de casa esteja cometendo nas suas contas. Quais são esses erros que tu vê na maioria dos teus clientes, que a maioria comete? Eu acho assim, quando a gente fala, por exemplo, de pessoa jurídica, tá? Uhum. Que a gente pega bastante profissionais liberais ou empreendedores individuais, e a gente comentou antes, né, como é solitária a vida do empreendedor. Exato. Né? E a gente tem muito, porque o empreendedor brasileiro, ele é o que
leva a economia brasileira, se tu for, né, parar pra pensar. Tem Os informais, né? Os informais. É aquela pessoa que faz vídeo, videomaker. É a pessoa que faz os doces, né? Bolos, enfim, que a gente... Bolo de pote. Cara, diversas coisas, né? Sim. E uma das coisas que acontece muito nos empreendedores, por exemplo, é não separar as contas correntes física e PJ. Misturar tudo. E o que gera isso? Isso gera uma desorganização, porque tu não sabe aonde, o que tá entrando, o que tá saindo. Pra que tá entrando, pra que tá saindo. Sim. Pra que tá entrando, obviamente a gente sabe, mas pra que tá saindo? E aí chega lá no final do mês, ou em algum momento, que tu tá todo atrapalhado e realmente não vai saber, né? Então, essa é uma das falhas, eu acho, gritantes, assim, porque mesmo que tu não tenha uma empresa de grande porte, e que tu ainda não tenha uma separação ali de prolabore, alguma coisa assim, mas que tu comece mesmo tendo duas contas, uma conta para PJ e uma conta para PF. Dividir mesmo isso, assim, separar, de uma né? forma simples, sabe? Sim. Mas as coisas da PJ tu paga ali, o que sobrar, enfim, né? Quando tu não tem ainda aquela organização de prolabore e tal, passa para física. E assim, e anotar tudo. Quando a gente leva isso para a vida pessoal, é a questão da organização e do orçamento. É importantíssimo que isso tenha. E a gente citou o 50-30-20, para começar a fazer isso, tu precisa organizar. E hoje em dia a gente tem diversas possibilidades de fazer isso. Tem aplicativos hoje que tu consegue controlar, tem planilhas de Excel, por exemplo. Se tu não tem isso, faz no teu caderninho mesmo, entendeu? Se é dessa forma que tu consegue te organizar melhor, faça dessa forma. Mas a gente é muito visual, o ser humano é muito visual. Sim. Né? Que nem a questão dos investimentos, é para tudo. Se eu tô vendo o investimento ali guardadinho, se eu tô vendo que ele tá crescendo, mesmo que devagar, acho que muda a tua percepção das coisas, entendeu? E eu acho também assim que eu digo por mim, tá? Uhum. E eu acredito que o pessoal de casa também tenha essa visão. Traz uma paz gigante de saber assim, ó, tá, acabou o meu salário, mas independente do que acontecer, eu sei que eu tenho R$1.000, 2.500 pilas, seja lá o que for, na minha conta. Uhum. Independente do que for, eu não preciso fazer empréstimo, não preciso pedir dinheiro emprestado, eu tenho aquela grana. Eu tô organizado. Eu tô organizado. E mesmo que tu vá pedir um empréstimo, ele vai tá organizado ali dentro das tuas saídas. Exato. Tu vai enxergar isso. E tu não vai te atrapalhar. O cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento que acaba nos atrapalhando. É um erro ou não? Não, Qual é a tua visão? O cartão de crédito muita gente vê como vilão. Eu não vejo como vilão, Não. tá? Não. Eu vejo que é uma forma de pagamento muito mais fácil. E muitos dos cartões te dão retorno em milhagens, né? Tem programas ali na qual tu pode trocar por produtos, né? Muitas vezes até cashback no próprio cartão. O problema do cartão é que muitas vezes a gente ganha 1.000 e o banco nos dá um limite de 3.000. Ele induz, né? Ele induz. Ele induz. Então, o que acontece? Existe hoje até a possibilidade de tu ir no próprio aplicativo do banco reduzir esse teu limite para que fique numa realidade tua, né? Porque o cartão ele se torna vilão quando tu não paga. Quando tu não paga o cartão, ele se torna vilão. Aí vira bola de neve. Aí vira bola de neve. Porque é o maior juro que tem, é o maior juro do mundo, o cartão de crédito no Brasil. Ele realmente vira um... Bom, tu deve saber muito melhor do que eu e do que qualquer um que o banco ganha dinheiro através do empréstimo dos juros, né? Exatamente. É onde E quando há essas bolas de neve, essas dívidas exorbitantes junto ao banco, tem que conversar de peito aberto com o banco, né? Reconhecer a tua dívida, mas também não entrar em qualquer renegociação, porque o banco ele sempre vai ser benéfico para ele. Claro, lógico. Se tu chegar lá hoje com uma dívida de 50 mil no banco, certamente se tu renegociar, repactuar na primeira conforme eles querem, essa dívida vai virar 150, certo, com certeza. Porque se espicha o prazo, se cobra mais juros, ou seja, tu tá pegando uma dívida, né, que tu tem um juro de 14% ao mês, sei lá, no cartão de crédito, já tem juro ali embutido, e aí ele vai te fazer uma repactuação, espichar um prazo para te pagar e vai colocar mais 1, 2, 3% de juros acima daquilo que tu já deve, entendeu? Sim. Então, hoje existe a possibilidade daqui a pouco de entrar se tiver numa situação muito,
desesperadora, na qual realmente tu não tem condições, existe a possibilidade de superendividamento, né? Tu pode entrar ali junto ao site do Banco Central, né? Fazer uma reclamação junto ao Bacen, né? Explicando a tua situação. Olha, eu não me nego a pagar, eu sei que a dívida é essa, mas eu quero junto ao Banrisul, ao Itaú, ao Bradesco, né? Tentar uma renegociação dentro das minhas possibilidades. E abrir esse protocolo junto ao Banco Central, e o Banco Central vai notificar o banco, e o banco vai entrar em contato contigo para tentar fazer a negociação. Muitas vezes não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, mas tem que deixar... Tem que ir tentando, porque vai ser visto isso como uma boa vontade tua também, de tentar negociar a tua dívida, entende? Sim. E realmente, às vezes tu perdeu o emprego, às vezes é um momento da tua empresa que não tá vendendo tanto. E acontece isso na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. E se todos os problemas do mundo fossem só financeiro, a gente sempre conseguiria resolver, né? Exato. Mas tem muitos problemas piores. Né? E César, pra gente fechar, qual um último conselho que tu daria pro nosso público de casa? Pessoal, assim, eu acho que a gente precisa enxergar o dinheiro como um meio e não como um fim. A nossa vida, a gente precisa encontrar o propósito da nossa vida. E muitas vezes o propósito tá no tu servir bem na tua empresa, né? Tu ter uma família maravilhosa e tu ser um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, um amigo maravilhoso, né? Fazer o bem para as outras pessoas, enfim, trabalhos sociais. Tem tanta gente precisando, às vezes a gente... É verdade. Tem tanta gente precisando de algum apoio, de alguma coisa. Eu enxergo que o nosso trabalho, ela tem um propósito de ajudar pessoas, né, a se organizar financeiramente. O teu é comunicar as pessoas. É um propósito maravilhoso, né? Então, acho que primeiro a gente precisa encontrar o nosso propósito, né? E aí, a partir de encontrar o nosso propósito, a gente vai fazer as coisas tão mais felizes, tão mais bem, né? E a partir daí, o resultado financeiro, ele é consequência. E enxergar isso como um meio. O dinheiro é um meio para te conseguir as coisas. Ele não é o fim. Tu não pode fazer tudo pelo dinheiro. Mas ele sendo o meio para te conseguir as coisas que tu quer. Exatamente. E vamos começar o ano novo com novos hábitos. Novos hábitos, novos comportamentos. Hábitos, novos comportamentos financeiros, exatamente. César, pra gente finalizar, as tuas redes sociais. Bom, a minha rede social pessoal é César Guibor, @CésarGuibor, né, no Instagram. A gente tem também @GBMultifinance, que é no Instagram também, tá? E o site, ele tá em remodelação, tá? Mas é www.gbmultifinance.com.br, mas a gente tá reformulando ele. Certinho, tá, então. César, muito obrigado por bater esse papo com a gente. E bom, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do nosso Líder de Sucesso Start. Muito obrigado pela sua companhia. Claro que a gente já deixa aquele nosso pedido lá do começo para você dar o like, se inscrever e comentar o nosso bate-papo maravilhoso de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau.